Todos nós encontramos pessoas difíceis em algum momento na vida, seja no trabalho, na família ou entre amigos. Saber lidar com essas situações pode ser desafiador, mas é essencial para manter um ambiente harmonioso e produtivo. Neste vídeo, iremos abordar 10 tipos de pessoas que são difíceis de lidar. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Primeiro tipo de pessoa, os narcisistas. Indivíduos com traços narcisistas demonstram arrogância, grandiosidade, falta de empatia e uma necessidade absurda de admiração. Eles tendem a priorizar seus próprios interesses e podem manipular os outros para atender às suas necessidades. Críticos constantes. Pessoas que criticam o tempo todo podem afetar negativamente a autoestima alheia. Sua negatividade cria um ambiente desmotivador e pode minar a confiança daqueles ao seu redor. Imagina aquela pessoa, quando você vai em um feedback, ela só te critica, você precisa melhorar em tal ponto, tal ponto, tal ponto, tal ponto. Ok, tchau, vai lá e se vira nos 30. Meu Deus. Imagina você viver com uma pessoa dessa no ambiente de trabalho. É algo que relaxa a gente, né? Pois é, você sai de lá totalmente destruído dia a dia, porque você só faz besteira, você não faz nada construtivo, nada está bom, tudo é crítica, crítica, crítica. Nunca você vai ser um aluno nota 10, você vai ficar só lá na média, no máximo um 7zinho ali para arredondar. Então pessoas assim são extremamente difíceis, porque elas tendem muito ao perfeccionismo. E o perfeccionismo não é bom para ninguém. Sim, se você merece um 10, você terá um 10. Mesmo que aquele um 10 não seja o perfeito, porque não existe pessoa perfeita. E não existe nenhum tipo de manobra perfeita, nem nas Olimpíadas. Por mais que a pessoa tenha ganhado a nota máxima, garanto para você que algum errinho ela teve. Mas houve a necessidade de manter a perfeição naquele momento. Então fica a dica, os críticos são tóxicos pra caramba. Os dramáticos, indivíduos que constantemente geram conflitos ou exageram situações para chamar atenção. Essas pessoas podem causar estresse e tensão nas relações interpessoais. Imagina só, você chega em uma reunião e essa pessoa começa a chorar sem parar por qualquer tipo de tom de voz elevado que aconteceu por algum momento de emoção. Nossa, todas as atenções se voltam para ela. E a reunião foi por água abaixo. Imagina só você naquele evento maravilhoso, um casamento, olha interessante. E chega a madrinha e começa a fazer aquele escândalo, chorando horrores, mais do que a noiva. Todas as atenções se voltam para a madrinha e todo mundo esqueceu a noiva. São situações que tanto na vida pessoal como na vida profissional acabam impactando demais, é extremamente prejudicial para qualquer tipo de situação ou cenário. Quarto, os controladores. Aqueles que buscam controlar as ações e decisões dos outros. Essas pessoas podem sufocar a autonomia alheia, gerando ressentimento e frustração. Imagina só você o tempo todo ser controlado, ser vigiado em todas as suas atividades. Parece que você está com aquela professora que cobra a lição de casa se você estiver fazendo uma letrinha torta, ela, opa, pode apagar isso, começar tudo de novo. Imagina um chefe desse tipo, que aquela pessoa que você está ali fazendo o seu trabalho, ela já começa a cobrar. Você já fez tal atividade? E essa? E essa? E essa outra? E aquela lá? Você fica sem ação nenhuma, você fica tão sufocado que você não consegue render em nenhum tipo delas e nem consegue gerar um relatório ou gerar uma produtividade positiva. É muito ruim pessoas assim. O controle ele pode até existir, mas não de forma exagerada. Isso atrapalha muito. Por isso é importante a gente sempre se policiar para que a gente não venha controlar o trabalho do outro. Deixar ele ter a liberdade, porque a liberdade gera criatividade. A criatividade gera produtividade, que gera um benefício maior, tanto no ambiente pessoal como no ambiente profissional. Competitivos, pessoas que veem os outros como rivais o tempo todo em todas as situações. Elas criam um ambiente de hostilidade e desconfiança.
dificultando colaborações saudáveis. Por quê? Porque sempre ela quer estar em primeiro lugar em todos os momentos. E ela acaba prejudicando as outras, ofuscando as outras. Então ninguém consegue se desenvolver, somente ela. A única forma de você se livrar de uma pessoa desse tipo, ou é você demitindo, ou é você promovendo. Porque daí você consegue desenvolver os outros e se livra do mal. Amém. Mas é mais ou menos por aí. Na vida pessoal isso existe muito. Sabe aquela roda de amigos onde tem aquele que adora uma competiçãozinha? Pois é, ele vai querer ganhar em todos os campeonatos. Imagina aquele jogo de vôlei de final de semana que você vai ali para se distrair, para se exercitar um pouco, aquela pessoa quer ganhar a qualquer custo. Se você erra uma sacada, se caso for um jogo de vôlei, tá lascado. Um saque errado que acertou na rede, ela vai te amaldiçoar pro resto da vida. E o pior de tudo, se ela perder o jogo, querido, você vai ficar uns 10, 15 anos aí inimigo dela mortal, porque a pessoa competitiva, ela é extremamente tóxica e às vezes se torna muito perigosa quando a competição chega a um ponto assim patológico. É complicado, então a gente tem que se policiar. Os manipuladores, indivíduos que utilizam a manipulação emocional para alcançar seus objetivos. Elas podem causar danos significativos às relações, gerando desconfiança e dificultando colaborações saudáveis. Os pessimistas, aqueles que mantêm uma visão constantemente negativa. Eles podem desmotivar e esgotar emocionalmente as pessoas ao seu redor, tornando a convivência desgastante. Imagina você chegar, chamar uma pessoa para uma conversa, você, e como foi o seu dia? Tudo bem com você? Não, tudo péssimo, acordei de mau humor, não aguento mais essa vida. Não vejo a hora de sair desse lugar. E você chega e fala assim, bom dia! E a pessoa fala assim, só se for para você. Imagina conviver com uma pessoa dessa todos os dias, é complicado, né? Você entra mudo e sai calado, porque se você abrir a boca para falar alguma coisa boa, a pessoa vai detonar com você, vai ficar meia hora reclamando. Então é bom você ficar quietinho aí na sua, trabalhando, executando suas atividades, evitar ao máximo abrir a boca e falar com ela, porque a interação vai acabar com o teu dia. Então é importante manter a produtividade ali focado. Esquece teu coleguinha. Os egocêntricos, pessoas que acreditam que o mundo gira em torno dela. Buscam ser o centro das atenções, podem negligenciar as necessidades e sentimentos dos outros. Isso dificulta demais as interações equilibradas. Eles são muito parecidos com os narcisistas. O problema aqui é que eles fazem de tudo para serem o centro das atenções. Em uma reunião de amigos, eles querem ser aquelas pessoas que contam a piada. Por quê? Porque todos se voltam para ele. Então ele tem que ser o palhaço da turma. Ou aquela pessoa em uma reunião, se for no meio corporativo, que vai monopolizar. Se você começa a expor as suas ideias, ela vai te cortar. Ela vai completar a tua frase para que o protagonismo seja dela. Então você começa a articular e ela finaliza. Ou seja, todos se voltam para ela. Em um momento de decisão, essas pessoas elas são lembradas, por incrível que pareça. Por quê? Porque você começou a ideia, ela te cortou. Então, como a atenção se voltou para ela, ela que recebe todos os créditos. E as pessoas vão se lembrar sempre da última que deu o amém no final da missa, né? Então é complicado, mas a gente tem que entender que esse tipo de situação, a gente tem que ter um jogo de cintura gigante, um bom preparo emocional para lidar com esses tipos de pessoas. Os falsos, indivíduos que agem de maneira amigável na sua frente, mas falam mal de você na sua ausência. Eles podem minar a confiança e criar um ambiente de insegurança. Você vive pisando em ovos. Você pensa muito antes de falar, porque essas pessoas podem distorcer tudo que você falou e repassar da forma como elas entenderam para outrem. Ou seja, imagina essa pessoa sendo o seu chefe. Em uma promoção, fala assim, aquele lá, ele falou isso, entendeu? Ó, melhor cortar. Acabou com você. Então, são pessoas realmente difíceis. Em um ambiente de trabalho, então nem se fala, né? Acaba com a sua carreira. Vamos falar das vítimas agora. Aquelas que nunca assumem responsabilidade por seus erros e constantemente se colocam como vítimas.
Elas podem manipular emocionalmente os outros e impedir o próprio crescimento pessoal. Essas são extremamente complicadas, porque elas erram, mas procuram sempre transferir o erro para outros. Isso acontece muito na política, né? Para eu vender o meu peixe ali, eu já falo que o do vizinho está estragado. A gente vê muito isso em política, é muito comum. Imagina entre dois irmãos, se for no caso de família. Quem que aprontou a arte aqui? Ah, foi o Zezinho, foi eu não. Mais ou menos por aí. A gente tem que tomar muito cuidado, porque esses tipos de pessoas são extremamente difíceis de lidar. Então, se dentro do meio corporativo você lida com esse tipo de pessoa, é bom você se preparar emocionalmente e lapidar muito o seu caráter, para que ninguém duvide de você. Bom, mas tem como resolver toda essa situação? Ah, tem. Existem vários antídotos para a gente resolver essa bagunça toda e saber lidar com esses tipos de pessoas. Como? Primeiro, manter a calma. Quando confrontado com uma pessoa difícil, é crucial manter a calma, respirar fundo e controlar suas emoções. Isso vai ajudar muito a evitar reações impulsivas e negativas. Escuta ativa, demonstrar que você está genuinamente interessado no que a outra pessoa está dizendo. Isso pode desarmar comportamentos defensivos. Faça perguntas, repita o que ouviu para confirmar o entendimento e mostre empatia. Não leve para o lado pessoal. Lembre-se de que o comportamento difícil de uma pessoa geralmente reflete mais sobre ela do que sobre você. Tente não internalizar críticas ou comentários negativos. O que aconteceu ali, morre ali. É muito mais fácil, para você poder conviver com o profissional e o pessoal. É muito importante não minar a sua vida com problemas. Defina limites. Estabelecer limites claros pode ajudar a evitar abusos emocionais ou comportamentos inadequados. Seja assertivo, mas respeitoso. Saiba o limite ao se comunicar. Procure soluções. Em vez de focar no problema, concentre-se em encontrar soluções. Trabalhe com a pessoa para identificar a causa do conflito e procure um terreno comum. Ah, mas nada disso resolveu. Busque ajuda. Se a situação se tornar insustentável, considere buscar a ajuda de um mediador, supervisor ou profissional de recursos humanos. Em se tratando de ambiente familiar, um ambiente pessoal ou entre amigos, busque profissionais da saúde, como um psicólogo, por exemplo, que pode ajudar nessas questões mais delicadas. Até mesmo um psicanalista, porque ele pode passar para você algumas estratégias de como lidar ou até mesmo se afastar desse tipo de pessoas. Tem pessoas que a gente sente uma dependência tão grande emocional que a gente não consegue se desvincular de forma alguma. Às vezes é necessário a gente agir de uma forma muito assertiva e precisa coragem para isso, porque a gente acaba se acostumando com determinadas situações e cenários. Mas o mais importante é o nosso amor próprio. Então a gente tem que saber onde que a gente pode pisar e onde que a gente deve colocar o pé no freio. Podemos concluir então que lidar com pessoas difíceis é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e paciência. Aplicando essas estratégias que eu passei para vocês, é possível minimizar conflitos e promover um ambiente mais saudável e colaborativo. Pode parecer até difícil, mas quando vencemos as pessoas difíceis, retiramos o protagonismo delas e as deixamos na plateia. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Te vejo numa próxima. Tchau!